olá para você que está se informando sobre as eleições 2020 com a TV Câmara Botucatu. No Câmara Informa de hoje, a gente conversa com o juiz eleitoral, Dr. Marcos Vinícius Baquiega, que vai falar sobre o que a gente pode esperar desse processo eleitoral que está há quase mais ou menos um mês de acontecer aqui na nossa cidade. Juiz, olha, primeira eleição com uma pandemia mundial, a eleição inclusive teve que mudar de data. Como foram os preparativos? Tiveram que ter muitas adaptações para esse processo eleitoral? Olá, Carolina, é um prazer vir à TV Câmara para falar um pouco sobre as eleições de 2020. A pandemia mudou bastante todo o cenário das eleições deste ano. Aliás, ontem, dia 4 de outubro, era a data em que ocorreria o primeiro turno das eleições municipais. E foram prorrogadas para o dia 15 de novembro. E nós estamos nos preparando para realizar essa eleição da melhor maneira possível. As adaptações foram necessárias, desde do treinamento dos mesários, que foi feito por videoconferência, os mesários acessaram os vídeos de treinamento. Os sistemas processuais tiveram que ser aprimorados para que nós pudéssemos trabalhar com os processos de maneira remota. O próprio cartório eleitoral está trabalhando de maneira remota desde o início da pandemia, trabalhando com muito afinco, mas sempre evitando que todos permaneçam no cartório. As portas do cartório estão fechadas, mas com atendimento ao público parcial. Então, os prazos que nós temos que cumprir para as eleições também foram reduzidos. Então, de maneira geral, nós tivemos que condensar todo o trabalho que seria feito num prazo maior para um prazo menor e adaptar toda a dinâmica, a estrutura da Justiça Eleitoral para que isso acontecesse adequadamente até o dia 15 de novembro. Sim, e o mais importante para o eleitor, no dia 15 de novembro também aconteceram algumas adaptações para o dia da votação, E o mais importante, precisa ter medo de votar por causa do coronavírus? Essa é uma questão bastante delicada, Carolina, e eu me sinto à vontade para falar um pouco sobre isso, porque represento aqui em Botucatu, na 26ª Zona Eleitoral, a Justiça Eleitoral. É evidente que a Justiça Eleitoral não ignora os riscos da pandemia, seria leviano simplesmente deixar esse problema de lado, em favor das eleições. Tanto é que as eleições foram prorrogadas, seriam realizadas ontem, e acabaram sendo prorrogadas para o dia 15 de novembro. Então a Justiça Eleitoral reconhece esse problema, e se modificou, digamos, para poder realizar ainda este ano as eleições. O Tribunal Superior Eleitoral consultou especialistas, consultou pessoas da área médica, de todas as áreas, na verdade, e a expectativa era que em novembro a pandemia esteja melhor. Mais controlada. Mais controlada, evidente. Não podemos também exagerar sobre esse ponto de vista. O risco existe em qualquer atividade que nós realizamos dentro desse período de pandemia. Muito foi falado, e a gente escuta, lógico, nós da Justiça temos que ter ouvidos para a sociedade. E aí, a principal abordagem que se faz é dizer, olha, nós ficamos em casa, tivemos que ficar em casa por muitos dias, muitas semanas, a indústria parou, o comércio. Por que agora, para as eleições, nós podemos sair de casa, O raciocínio é exatamente, nós temos que fazer o raciocínio exatamente pensando que a prorrogação se deu porque estávamos num período crítico. Então a Justiça Eleitoral sabe que nós tivemos um período em que não era possível mesmo sair de casa.
né? Mas o quadro da pandemia tende, lógico, né? E esperamos que sim, a melhorar. E melhorando, as eleições podem ser realizadas, né? Considerando também a eleição como uma atividade essencial, né? Já que para a democracia ela seria considerada uma atividade essencial, né? Perfeito. Né? E a ideia, né? A questão de não poder sair de casa, né? Do isolamento, ela é prestigiada pela Justiça Eleitoral. Tanto é que estamos trabalhando de maneira remota, né? Estamos preparando, né? Toda a estrutura da Justiça Eleitoral, das eleições, para que tenhamos segurança sanitária, né? E qual é o risco, né? Qual é o risco de ir votar? Eu estimo que o risco é o mesmo de ir ao supermercado, né? Qual é a dinâmica de ir ao supermercado, né? Você entrar no local fechado, né? Onde há várias pessoas, né? Ali transitar um pouco, passar por um caixa, fazer o seu pagamento, pegar as suas compras e sair. Qual é a dinâmica do voto? Você entrar no local fechado, né? Mas lógico que isso vai ser bem dimensionado, né? Com ventilação e tudo mais, mas é um local, né? Digamos, confinado. Você vai ter ali uma proximidade relativa das pessoas, realizar o seu voto, né? E voltar para casa. Então, se nós pensarmos compararmos as duas situações, nós teremos situações parecidas, de riscos parecidos. Sim. E todo mundo vai ao supermercado. Uma, 2 vezes na semana, até mais, né? Sabendo dos riscos, mas vai, né? A ideia é a mesma, né? A vantagem que nós temos neste ano é que será uma eleição rápida, sob o ponto de vista da votação. Nós temos 2 cargos, né, em disputa, vereador e prefeito. Né? Então são poucos números a serem digitados na urna, o processo de votação será mais rápido e nós teremos também, né, uma preparação, né, nós podemos até falar disso ainda hoje, sobre uma preparação para que a segurança sanitária seja sempre prestigiada no ato da votação. Então a gente fala de álcool em gel, todo mundo de máscara, Perfeito. Esse tipo de segurança que está todo mundo seguindo, né? Sim, as sessões eleitorais vão ter marcação de distanciamento entre as pessoas, os eleitores terão que comparecer de máscara, isso é um dado muito importante e precisa ser ressaltado. Usar máscaras, levar a sua caneta, porque o uso da caneta por várias pessoas é um potencial risco, né? Uso de álcool em gel ao entrar e sair da sessão eleitoral. O próprio comprovante de votação não será obrigatório que o eleitor retire, ele pode simplesmente não pegá-lo e o registro de que ele fez a votação, de que ele votou, vai ficar armazenado nos sistemas da Justiça Eleitoral. Ao momento que ele quiser, ele pode ter esse comprovante, né? Os mesários estarão preparados para evitar o contato, o distanciamento, a própria exibição do documento, né? Não é necessário que o eleitor entregue o seu documento pessoal para o mesário, mas sim que ele exiba e o mesário vai poder ver os dados, o número, né, do eleitor. Então, todo o risco foi minimizado, será minimizado, né? É evidente que todo eleitor tem que aderir a essa proposta, né? Principalmente não se aglomerar nas escolas, nos pontos de votação. E vocês contam com essa colaboração, né? Lógico. O Tribunal Superior Eleitoral está fazendo um trabalho de conscientização, né? Um trabalho de educação para que nós possamos ter essa adesão do eleitorado e vamos ter, né? As eleições municipais é uma eleição em que o eleitorado ele
participa do processo, né? Por se tratar da escolha do prefeito, do vereador, né? Pessoas que ele vai ter proximidade, ele acaba aderindo, né? a esse processo e participa, né? E faz questão de votar, né? Para escolher o seu prefeito, o seu vereador, né? E é isso que talvez vai fazer a diferença na ideia, né? na contagem, digamos, das abstenções, né? Esperamos não ter abstenção elevada, exatamente porque o eleitor vai querer participar, né? Vai se engajar no processo eleitoral, né? Aquele sentimento democrático com certeza será constatado em cada um dos eleitores, né? Tá certo. Juiz, a gente vai fechar esse programa falando só sobre o coronavírus, porque é bastante informação, e depois eu converso com você e espero que o telespectador também nos encontre depois para falar quantos botucatuenses vão para o pleito, sobre o quociente eleitoral, que também é muito importante, tá bom? Bem, eu sou a Carolina Vieira para o Câmara Informa sobre as eleições 2020.